não tendo conflitos de interesse também. Então, no momento da indicação cirúrgica, se não há um entendimento completo por parte do paciente, do diagnóstico e do tratamento em si, pode levar a expectativas não compatíveis com o tratamento. E isso, por melhor que seja o tratamento, pode levar a uma insatisfação. Então, um grau de ansiedade maior, um baixo controle de dor por falta do paciente. Foi pensado, e isso já existe na literatura hoje em dia, se uma educação pós-indicação e pré-cirúrgica pode aumentar melhor a compreensão do diagnóstico e do tratamento por parte do paciente, ajustando as expectativas desse. Já existe alguma coisa na literatura, no nosso serviço a gente acabou incorporando isso, então antes da cirurgia o paciente passa por uma outra entrevista, uma outra consulta, vamos dizer assim, não pelo médico principal, mas por um colega do grupo, para tentar tirar algumas dúvidas. O paciente volta para casa, conversa com o paciente, vai com o parente, vai para a internet, volta com algumas dúvidas que são fáceis de sanar, mas vai ficar na cabeça dele. Então, incorporamos isso e nós também temos a avaliação psicológica. O que acontecia antes? O paciente tinha indicação, passava por avaliação psicológica e depois passava por essa tira dúvidas, vamos dizer, antes da cirurgia. A psicóloga começou a ver que os pacientes chegavam para ela com muita coisa na cabeça. Então, empiricamente, a gente acabou trocando, a gente acabou colocando a educação pré-operatória antes da psicologia. E somente recentemente nós fomos voltar para esses dados para ver como eles estavam. Então a hipótese desse trabalho foi, será que o paciente chegava naquele momento com uma melhor compreensão depois dessa educação, com uma menor ansiedade também? Então comparamos o antes e depois. Então passando pela educação antes da psicologia e depois o evento da psicologia a gente fazia algumas medidas psicométricas como compreensão de diagnóstico, compreensão de tratamento, expectativa adequada ou não à cirurgia, nível de ansiedade e depressão. Dividimos 200 pacientes do grupo antigo, que passava depois da psicologia, e 249 desse novo grupo que passa na educação antes de ser avaliado pela psicóloga. Os dois grupos, demograficamente, eles eram parecidos e, para nossa surpresa, esse paciente tinha o mesmo grau de ansiedade e depressão. A gente pensou, na nossa cabeça, que poderia ser que ele chegasse com uma ansiedade já diminuída, mas não. A ansiedade, depois a gente pensou, a medida de ansiedade é um pouco mais longa, de longo termo para trás, não é tão instantânea. Então, os grupos eram iguais, por exemplo, em ansiedade. Porém, o grupo do estudo que passava antes, nessa entrevista, antes de ser avaliado, ele acabou mostrando uma melhor compreensão do diagnóstico, uma melhor compreensão do tratamento que estava sendo proposto e as expectativas estavam mais adequadas. Vocês veem no gráfico que essa diferença não é gritante, mas se a gente conseguir ajudar alguns pacientes nisso, acho que o objetivo já está alcançado. Obviamente, algumas limitações, estudo retrospectivo, centro único, e alguns dos parâmetros são subjetivos, mas a gente tenta fazer com escalas e tudo mais, mas é a natureza deles mesmo. Como conclusão, chegamos que uma educação pré-operatória ou uma segunda consulta só de cheque ou de tira-dúvida pode ser benéfica para melhor esclarecer o paciente sobre o seu diagnóstico e da proposta de tratamento, gerando uma expectativa mais apropriada e, quem sabe, uma melhor satisfação e um melhor resultado final. Obrigado.